Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Flávio Corrêa, para quem não me conhece, eu sou um arquiteto de soluções da Cisco. E a ideia hoje foi trazer um pouco do conhecimento que a gente adquiriu aí ao longo desses últimos meses, através de uns testes práticos que a gente começou a fazer com tecnologias de localização que não só as tecnologias tradicionais que os vendors de Wi-Fi estão acostumados, tá? Então, minha ideia é compartilhar um pouco um pouco dessas informações com vocês. Bom, aqui um pouquinho da minha experiência. Então, tive a oportunidade de começar a trabalhar com Wi-Fi desde 1999, passei por diversas empresas, tive mudanças de foco de tecnologia em relação à tecnologia ao longo do tempo, mas consegui manter aí o Wi-Fi sempre como uma das minhas bandeiras, uma das minhas tecnologias, tá? Tenho minha certificação CCIE Wireless, tinha algumas certificações CWNP, CWNA, CWCP, CWDP, que eu acabei deixando expirar, e faço parte do grupo aqui que fundou o Mobility Brasil e vem mantendo a comunidade, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Eu coloquei bastante coisa na agenda, eu queria mostrar bastante coisa aqui, então vai ser bem dinâmico, tá? Então a gente vai começar aí, por que tecnologias de localização? Colocando na perspectiva de Wi-Fi, quais são as diferentes tecnologias? Depois, uma forma boa para comparar essas tecnologias. E aí, baseado no que a gente testou e no que a gente pesquisou, trazer algumas informações de diferentes tecnologias que podem ser utilizadas para localização, dar uma visão de possível evolução dessas tecnologias e fechar com uma discussão de qual é a melhor tecnologia, tá? Então, acho que por que localização, não vou nem gastar tempo da minha sessão com isso, mas está claro que todo dia a gente tem necessidades, a gente tem aplicações possíveis que podem se beneficiar do contexto de localização, tá? Acho que a última adição aí foi nesse contexto da pandemia que a gente está vivendo, por exemplo, usar o contexto de localização para garantir distanciamento, para fazer alguma análise de contact tracing ou proximidade. E aí, para a gente, pensando que isso aqui é uma conferência de Wi-Fi, para a gente que está mais envolvido com tecnologia Wi-Fi do que com outras tecnologias, fica sempre aquela pergunta, nossa, muito interessante, mas eu acho que a precisão, a acuracidade da solução Wi-Fi não é boa o suficiente para o meu caso de uso, né? Quem nunca escutou isso de um cliente ou quem nunca teve esse tipo de conversa? E aí que entra as discussões, que na verdade acuracidade, precisão, a gente vai falar um pouco disso, pode ser tratada de diferentes formas, a gente pode tratar realmente pensando em quantificar isso em metros, por exemplo, ou centímetros, depende da tecnologia, mas no fim do dia, os casos de uso normalmente eles exigem alguns tipos de precisão, no sentido de que, olha, eu posso ter uma precisão onde é building level, né, ou seja, somente saber que aquele device, aquele dispositivo está no prédio, naquela localidade suficiente. Não, eu preciso de algo mais detalhado por área, eu preciso de algo por sala mesmo, ou até dentro daquela sala eu preciso ter precisão, né? E aí, no fim do dia, qual tecnologia é melhor para fazer ou para atender um determinado caso de uso? No fim do dia, o nosso entendimento é que isso depende única e exclusivamente do caso de uso. E aí eu trouxe aqui um chart que mostra os casos de uso, por exemplo, em healthcare, onde você vai ter casos de uso que podem exigir precisão ou acuracidade, por exemplo, numa única sala, né? Ou saber, por exemplo, a administração de medicamentos, ou saber se o paciente está dentro do quarto dele, ou se ele já foi liberado. Esse tipo de solução, ela exige uma precisão que é basicamente se o enfermeiro ou se o paciente está dentro daquela sala, daquele quarto ou não, né? Assim como a gente pode chegar em algo sub-room, né? Você precisar de mais
mais precisão, por exemplo, os casos de uso de garantir higiene das mãos, ou coisas mais específicas, tá? Então, a minha conversa com clientes é sempre essa. Depende muito do que você quer fazer para saber se a tecnologia é bom ou não para isso. E aí, dentro dessas conversas e dessas necessidades que a gente vem cada dia discutindo mais com os clientes, a gente criou um projeto dentro da Cisco para fazer alguns testes, né? Então, obviamente, tem uma pesquisa teórica por trás também, mas a gente criou um ambiente de testes. A gente foi lá no mercado e comprou equipamento de vários fabricantes, inclusive, e de várias tecnologias. Então, desde a parte de Wi-Fi, BLE, que talvez o que a gente tenha mais contato no dia a dia, mas a gente quis testar o WB, né, Ultra Wideband, a gente quis testar RFID, e a gente foi até para o lado de outras tecnologias que não são RF-based, são baseadas, por exemplo, em luz, né, em optical sensors, como um LiDAR ou um Visionaire, tá? Bom, esse projeto, obviamente, não é um projeto desenvolvido só por mim, na verdade é um projeto que a Ana Lúcia, do nosso Centro de Inovação, que liderou. Ela me convidou para participar do projeto como um especialista nessa área de tecnologias wireless, e também pela minha experiência com a parte de location services, e a gente usou o nosso braço de desenvolvimento, de testes, de P&D, que é a Flextronics Instituto de Tecnologia, tá? Bom, então, se a gente for pensar primeiro como essas tecnologias funcionam de uma forma mais ampla, e a gente for pegar as tecnologias baseadas em RF, você tem alguns tipos básicos de metodologia que podem ser usadas para o cálculo de localização, né, para o que a gente chama de RTLS, Real Time Location Systems. O primeiro, mais simples, que muitas vezes a gente chama de presença, é basicamente se um cliente, um dispositivo está associado a um certo item da sua infraestrutura, no Wi-Fi pode ser um access point, pode ser um InnodeB na rede celular, pode ser uma âncora no UWB, baseado naquela informação, né, qual é o dispositivo, infraestrutura, onde aquele cliente está associado, eu posso inferir que ele está naquele perímetro, né, naquela área, vamos dizer assim. Obviamente, eu posso adicionar outras coisas, como a medição do nível de sinal. Então, se ele está conectado num certo access point, tem um nível de sinal, eu posso também inferir dentro daquela área onde ele está. E aí as coisas começam a evoluir, né? Ainda pensando em quantidade de sinal ou intensidade de sinal em RSSI, o próximo método seria você, ao invés de tomar essa informação a partir de um único ponto da rede, um único equipamento, você pegar de diversos. E aí, de novo, trazendo para a nossa realidade de Wi-Fi, que eu acho que é a nossa mais próxima, eu poderia começar a fazer a medição a partir de múltiplos access points. Se um mesmo cliente é escutado com diferentes níveis de sinal por múltiplos access points, eu posso fazer o que a gente chama de trilateration, tá? O interessante é que as soluções baseadas em RSSI, quando a gente vai ver um design guide, a gente recomenda, né, os fabricantes, eles recomendam sempre um nível de sinal mínimo, e basicamente a lógica para isso é o que esse gráfico mostra, tá? Ou seja, até uma certa distância existe uma relação muito clara entre o nível de sinal e a distância do usuário até aquele access point. À medida que você vai se afastando muito, essa diferença em dBms, ela começa a ficar muito pequena, ou seja, ela não tem muita diferença à medida que você vai se afastando, por isso que a curva vai ficando mais flat, tá? Assim como quando você está muito próximo de um access point, você também tem algumas distorções. Então, no fim do dia, os design guides, eles acabam indicando aqueles níveis de sinal e os distanciamentos típicos entre access points, justamente para endereçar esse comportamento do desvanecimento do sinal à medida que o usuário vai se afastando ou se aproximando. Uma outra forma de fazer isso é, ao invés de fazer baseado em nível de sinal, fazer baseado em tempo, né? E aí tem diferentes técnicas. Tem medições absolutas, que é o time of arrival, ou medições relativas, que é o TDOA, né?
Time of Difference of Arrival, onde basicamente você está considerando que se o sinal demorou X milissegundos, ou nanosegundos, na verdade, para sair do access point, chegar no AP, e muitas vezes voltar para o access point, considerando a propagação, a velocidade de propagação da luz, você consegue estimar a distância, né? Então, essa é uma das formas que é utilizada, por exemplo, o WB usa Time-Based Alteration, tá? Existem outras formas, baseadas em ângulo, por exemplo, Angle of Arrival, Phase of Arrival, aí, na verdade, você começa a medir, você tem múltiplos elementos, né, escutando aquele mesmo cliente, você começa a medir as diferenças de fase ou de ângulo de chegada de sinal, e com isso estimar uma direção. Então, muitas vezes você combina Angle of Arrival com RSSI, também é uma possibilidade. E por último, também é bastante utilizado em alguns casos, com Wi-Fi era usado não muito, depois com BLE passou a ser usado mais, que são as técnicas de fingerprinting mesmo, ou seja, você com o dispositivo, você vai até um determinado local, escaneia aquele local, aprende todos os níveis de sinal para os diferentes emissores de RF que estão naquela região, e você cria ali um modelo, por isso que a gente chama de fingerprinting. Bom, claro, além dessas, existem outras, inclusive outras baseadas em diferentes tecnologias, né? Então, baseada em som, ultrasound é bastante utilizado, e as tecnologias que eu estava comentando com vocês, baseado em sensores ópticos, em laser, tá? A gente não vai ter tempo de abordar isso na conferência hoje, mas esse aqui eu trouxe só algumas fotos para vocês verem algumas coisas que a gente testou, tá? Talvez não dê para entender muito bem, mas imaginem que... Vocês não estão vendo meu mouse, né? Imaginem que essa é uma sala onde as pessoas estão distantes, aí nesse caso, 3,23 metros. Na figura do meio, a mesma coisa, vocês conseguem enxergar bem no meio do... Deixa eu pegar meu mouse aqui. Pegar um pointer. Bem no meio aqui da figura tem duas pessoas de pé, tá? Aqui no meio, aqui é a pessoa também, duas pessoas de pé, meio que vistas de cima, e o equipamento está posicionado aqui, ou o equipamento está posicionado aqui, e nessa aqui está o contrário, na verdade, tá duas pessoas, às vezes ele consegue pegar nesse caso se a pessoa está de pé ou está deitada, tá? Então essas são tecnologias que a gente veio testando também, a gente vem testando, na verdade essa apresentação é algo de um projeto que está em andamento, tá? Bom, legal. Então vem a próxima pergunta aí, como é que a gente deveria testar essas tecnologias, né? Então eu tenho várias tecnologias na mão, como é que eu testo e comparo elas? Então, se a gente for olhar as diferentes dimensões de como a gente pode testar uma solução de localização, a primeira diferenciação que a gente tem feito é se aquela tecnologia ela é baseada em infraestrutura ou ela é baseada no cliente, né, do dispositivo final. Então, essa é a primeira grande diferença, ou seja, a localização via Wi-Fi ela é tipicamente baseada na infraestrutura. Esse é um exemplo, né? Quando eu faço location, basicamente são os access points escutando o que um determinado cliente está mandando e fazendo num sistema de localização esse cálculo. Assim como eu tenho, por exemplo, as soluções com beacon, com BLE, funcionando como beacon, onde a infraestrutura é o emissor de BLE, que está mandando lá um determinado ID, mas toda a inteligência está no dispositivo, ou no aplicativo que está rodando naquele dispositivo, onde ele recebe aquela informação, que é uma informação basicamente de um ID, e ele vai consultar para entender o que aquele ID significa, por exemplo, que ele está na frente da seção de televisores de um varejo, tá? Bom, quanto a outro contexto importante que a gente tem que colocar em perspectiva é a frequência de updates, ou seja, quão real-time é aquela solução. Se a gente pega de novo o Wi-Fi como base, dentro de Wi-Fi isso vai variar desde a forma como o access point está funcionando, se ele está trabalhando, por exemplo, fazendo off-channel scanning, né, ele usa um canal de operação, ele faz off-channel scanning, ou se ele tem lá um rádio dedicado para monitoramento, que está o tempo inteiro varrendo a banda, isso já de cara pode influenciar na capacidade dele de
entender o que está sendo enviado pelos clients para depois fazer o cálculo. Tem toda a discussão de fazer em Wi-Fi, nesse caso, a localização baseada em probes ou baseado em data frames, né? Baseado em probing, basicamente, cada dispositivo funciona de uma forma, né? O vendor toma suas próprias decisões de como ele vai implementar, tem influência de nível de bateria, tem influência se ele está conectado ou não, se a tela está ligada ou não. E aí a gente tem também todas as complexidades que iniciaram com a parte de probing, quando você quer fazer localização, que é a randomização do MAC address usado para probing, tá? Então, isso também, num primeiro momento, tinha começado a impactar nas nossas possibilidades de fazer localização baseado em Wi-Fi probing. Mas isso já não é mais exclusividade de probes. Agora, dispositivos Wi-Fi conectados também passaram, né, no momento que eles estão conectados à rede, eles passaram também a utilizar um MAC address randômico. Então, dependendo do sistema operacional, e aqui estão os principais em suas últimas versões, Windows 10, Android 10 e 11 e o iOS 14, a gente passou a ver a implementação, em muitos casos, da randomização ser ativada por padrão, né? No caso do iOS, inclusive, se você já tem um profile configurado e você faz o upgrade para o iOS 14, ele muda a configuração e passa ele para ser randomizável. Em Android, a gente não tem visto isso. E a perspectiva é que isso, inclusive, piore, né? Ou seja, piore no sentido de que a randomização seja mais frequente. Hoje é meio que consenso que para um mesmo SSID, aquele dispositivo vai manter aquele MAC address randômico. Então, me associei hoje no SSID de uma loja. Amanhã, se eu volto naquela loja ou em outra loja que usa o mesmo SSID, o meu dispositivo vai usar o mesmo MAC address. Com isso, a empresa pode, pelo menos, oferecer uma experiência de Wi-Fi, apresentar um portal uma única vez, sem grandes impactos, né? Para um SSID diferente, a hora que eu vou na loja do lado, aí sim meu dispositivo usa um outro MAC address. Mas a perspectiva é que ao longo do tempo, essa randomização aconteça, inclusive, para um mesmo SSID, num mesmo dia, múltiplas vezes ao dia, tá? Ontem, inclusive, o Stephen comentou um pouco sobre essa parte de MAC randomization e as recomendações do WFA para certificação WFA e WPA3 de dezembro, que incluem algumas recomendações sobre o assunto. Bom, claro, se eu for mandar só probe, as informações que eu vou ter para localização vão ser menos frequentes. O que eu posso fazer, ao invés de mandar e fazer a localização só para o probe, usar os frames de dados, tá? Só que aí, para usar os frames de dados, imagina que eu tenho múltiplos access points, cada um no seu canal. Para eu escutar o que o dispositivo do Flávio está enviando naquele momento no canal 6, todos têm que estarem sincronizados, né? Imagina que eu quero que 3 access points escutem o que eu estou mandando. Os 3 têm que estar naquele instante de tempo no canal de operação que eu estou usando para escutar e aí poder usar não só os frames, não só os probes, mas também os frames de dados, tá? Inclusive, eu tenho formas de forçar que um cliente mande frames de dados, por exemplo, pedindo que ele envie um block acknowledgement, tá? Então, a diferença é essa. Se eu for mandar só probe, eu tenho uma foto na hora que eu entrei no shopping, e eu posso ter uma foto da localização 60 segundos depois. Se eu for usando os frames de dados, tipicamente eu tenho múltiplos updates por minuto, então, basicamente, eu passo a descobrir que eu não fiz uma linha reta, que eu estive em vários pontos, que dependendo do sampling rate, né, ou do update rate, nesse caso, eu não teria visibilidade. Claro, se eu usar, ao invés de um dispositivo, eu usar um tag Wi-Fi, o tag é bastante determinístico, eu posso escolher qual é o canal, eu posso escolher qual é a frequência, inclusive eu posso associar botão, movimento, né, usando acelerômetro, para gerar updates nesses momentos. E aí, aqui eu trouxe 2 exemplos de configuração, você pode escolher o canal que você quer fazer, qual data rate que você vai fazer esse update, etc, tá?
Para o Wi-Fi, a gente também tinha um padrão de telemetria, ou seja, para mandar nível de bateria, para mandar informação se o tag teve o botão apertado, que era o padrão CCX. A ideia depois é colocar em contexto o que não é o Wi-Fi, baseado no que a gente conhece mais, que é o Wi-Fi, né, fazer as comparações. Bom, então essas são as considerações sobre Location Frequency Update. Na parte de acuracidade ou precisão, vai depender da tecnologia, como a gente vai ver, mas vai depender do design e vai depender da implementação, né? Ou seja, tem que ter uma tecnologia que suporte com design condizente e bem implementado. E aí os exemplos que eu trago aqui para vocês, na parte de acuracidade, por exemplo, essa linha azul, ela está mostrando aqui um gráfico de precisão para um sistema de localização Wi-Fi tradicional, baseado em RSSI. Tá? E a linha vermelha está mostrando a acuracidade para um sistema baseado em Angle of Arrival. Então, a ideia aqui, por exemplo, neste gráfico, é que eu tenho, para RSSI, por exemplo, se a gente pegar essa primeira linha que sai do eixo X em 5,5 metros, eu vou ter essa precisão, ou melhor, 50% do tempo, ou em 50% das amostras. Se eu for olhar também 50% das amostras, ou 50% do tempo para Angle of Arrival, eu vou ter uma acuracidade ali próxima de 1 metro, tá? O Jerome, inclusive, fez uma apresentação no WTF 1 ou 2 semanas atrás, que ele mostrou a diferença entre precisão e acuracidade, que é o quadro aqui que está do lado direito, onde basicamente a posição do dispositivo é o xizinho vermelho, o item 1 com os pontos, né, em volta ali, ou muito próximos dele, querem dizer que você tem uma boa precisão, ou seja, todos os pontos estão muito próximos do 1, mas ele não é acurado, porque ele está muito longe do xizinho vermelho. Já o restante, vocês podem ver que ele é mais acurado, ele está mais próximo, mas ele tem algumas variações, né, alguns pontos mais longe do eixo X, então a gente pode dizer que ele é baixa precisão. Claro, o ideal é que ele seja preciso e tenha boa acurácia também. Então, essa é a parte dependendo da tecnologia, você vai conseguir uma determinada precisão e uma determinada acuracidade. Claro, toda tecnologia precisa de um bom projeto, e aí os projetos, basicamente, que a gente conseguiu avaliar aqui de RF, eles têm muitas similaridades. Então, um projeto de localização de Wi-Fi, por exemplo, ele exige um nível mínimo de sinal recomendado de menos 75 dBm, e que aquele cliente que está sendo localizado, que é o ponto vermelho da imagem ali, que ele esteja pelo menos entre 3 access points em quadrantes diferentes, como está aí marcado, tá? Ou seja, eu preciso ter um polígono aí em volta do cliente, como está na figura verde aqui de baixo, para garantir uma melhor localização. Então, é por isso que a gente sempre fala a diferença entre um projeto de RF, de Wi-Fi para conectividade e para location, é que você tem que pensar nessa distribuição dos APs para garantir que o dispositivo que está sendo localizado sempre esteja entre múltiplos access points, tá? Isso é válido para diversas tecnologias, como eu vou comentar mais adiante. E aí, falando que a implementação é importante também, né, além do projeto e além da característica da tecnologia, eu trouxe o exemplo aqui do Angle of Arrival. Então, a hora que eu vou fazer um projeto de Angle of Arrival, como eu tenho um array de antenas do access point, eu quero saber a direção através da tecnologia de Angle of Arrival, eu passo a ter que informar para o meu software, como um input da ferramenta, o azimuth do access point, né? E se eu errar o azimuth, 5 graus para um lado, 5 graus para o outro, eu vou ter um impacto na precisão. Então, eu quis deixar essa informação no sentido de que a gente pode até ter soluções com melhor acurácia, mas talvez ela vá aumentar o nível de complexidade para a implementação, né? Pode ser mais difícil, pode levar mais tempo, tá? Bom, em termos de latência, claro, imagina que no caso do Wi-Fi, eu tenho o dispositivo que fez probing ou tag, o access point agregou, mandou para o controlador manda para um location engine, que vai fazer todo o cálculo, data aggregation, e vai colocar isso no sistema de gerência ou mandar para frente, né? Então, a gente tem que levar em consideração todo esse processo,
Tem sistemas que vão reportar isso mais rápido, poucos segundos. Tem sistemas que vão demorar mais, vão fazer uma agregação e reportar isso a cada minuto. Então, é isso que eu quis dizer como latência, ou seja, esses seriam todos os aspectos que a gente tentou notar nessa comparação aí entre as diferentes tecnologias, tá? Então, legal. Então, falando quais são as tecnologias macro, base, e a forma como a gente entendeu que a gente deveria analisar, queria mostrar um pouquinho aí do que a gente vem descobrindo nesse processo, né? Sempre com o objetivo de trazer para cá informações que possam ser utilizadas na hora de selecionar uma tecnologia ou outra para resolver um determinado problema. Então, no fim do dia, a gente acabou testando essas 8 tecnologias. Eu vou falar mais das 5 primeiras, e o tempo já está bem apertado. Então, a ideia é mostrar um pouco delas, começando por Wi-Fi, que é a nossa base, e depois eu vou passando para as outras. Então, como vocês sabem, eu já até comentei, para Wi-Fi, a gente tem um design típico aí, onde a gente pede pelo menos 3 access points no perímetro e menos 75 de nível de sinal na borda da célula. Tem toda a complexidade do MAC randomization, que a gente já descreveu. Tem toda a complexidade de usar probing ou usar data frames, né? Se eu usar probing, eu vou ter menos frequência e vai ser menos determinístico, vai depender muito da condição do telefone. E aí a acuracidade de qualquer sistema Wi-Fi baseado em RSSI tipicamente é entre 5 e 7 metros, tá? Uma das coisas que a gente conseguiu testar nesse laboratório é que se a gente aumentar bastante a densidade de access points, eu consigo melhorar muito a acuracidade. Então a gente conseguiu ver isso na prática, podendo chegar, a gente conseguiu acurácia melhor do que 5 metros, mesmo com um sistema baseado em RSSI, tá? Mas aí é um projeto com uma densidade bem maior de access points. Se a gente já sair de RSSI e for para Angle of Arrival, ele é baseado em arrays, né, antena arrays, também são dual band. A gente pode dizer que a infraestrutura é mais cara, porque os access points são mais complexos, e a implementação é mais complexa à medida que eu tenho, como eu falei, que informar azimuth e informações adicionais que num sistema tradicional de Wi-Fi eu não preciso, tá? Ele também pode usar data frames, então ele pode ter, ele vai usar data frames, na verdade, então ele vai ter updates bem frequentes, e aí eu passo a ter que ter, usando data frames, eu sempre tenho que ter aquele sincronismo que eu comentei, então eu preciso ter minha rede toda sincronizada com NTP, tá? Uma coisa que a gente também notou nos nossos testes, estão nos guias de design, mas a gente notou nos testes, e também de experiência em projetos, tá? Line of sight também é bastante importante. Então, inclusive, quando você vai fazer o modelamento de projetos de location em ferramentas de mercado, como eCarral, essa é uma das coisas que a gente tem que se atentar, garantir sempre que possível ter line of sight para maior quantidade de APs, porque isso é que vai garantir que você tenha uma boa acuracidade. E no Angle of Arrival não é diferente, tá? Para conseguir precisão de 1 metro, você precisa garantir line of sight para pelo menos lá os 3 APs ou mais, tá? Bom, a gente sempre, normalmente as tecnologias são combinadas, então RSSI com Angle of Arrival normalmente é combinada, e a primeira tecnologia baseada somente em Wi-Fi, né, ou seja, sem outras tecnologias associadas, que pode prover acuracidade menor do que a acuracidade dentro de uma sala, né, ou seja, como eu tenho 1 metro, até 1 metro de precisão, eu consigo fazer algumas coisas nesse sentido. E esse aqui é um exemplo, só para vocês entenderem um pouco mais, né, o Angle of Arrival, você tem 4 APs, você tem o telefone ali muito perto do AP2, esse aqui é um caso real de um teste que eu fiz, inclusive, num cliente. Basicamente, cada access point tem a sua visão do mundo, ele tem lá o array de antenas, então esse access point aqui de baixo, por exemplo, ele escutou um sinal muito forte vindo de cima e vindo do norte, e vindo da direita, tá? Por que ele escutou um sinal muito forte vindo da direita? Por reflexão. Tá? Como ele tem um array de antenas, a cor aí representa nível de sinal. O AP2, como o cliente está muito próximo do AP2, ele também escutou sinal, né, intensidade de sinal vindo desse cliente de várias direções. O AP3 ele já foi mais certeiro, que ele tinha uma linha divisada um pouco melhor. E o AP4 também acabou escutando sinais de diferentes fontes aí, tá?
Então, o que o algoritmo faz, ele pega essa percepção de direção via angle of arrival de vários APs, combina, e o pontinho verde ali, na verdade, é a posição do sistema, que nesse caso aí foi abaixo de 1 metro, tá? Ou foi 1 metro. Então, se a gente pegar um design de angle of arrival, por exemplo, num varejo, esse aqui é um exemplo real, uma loja lá de 4.900 metros quadrados, 70 por 70, a gente acabou usando 25 access points, mas a gente consegue, inclusive, precisão submetro, tá? Bom, pensando em Wi-Fi, algumas ideias aqui, né? Então, a gente tem com Wi-Fi 6, a gente tem algumas melhorias, por exemplo, de bateria com TWT e uso de subcarriers, que potencialmente podem viabilizar que a gente tenha tags Wi-Fi 6 que sejam mais eficientes, que durem mais, que possam hibernar por mais tempo. Atualmente, as tags baseadas em Wi-Fi são caras e ainda baseadas em protocolos bem legados, normalmente B. O máximo que eu vi foi um tag com chip G, tá? Existe um outro protocolo que tá sendo desenvolvido, que é o 802.11az, que é o Next Generation Positioning, ou Fine Tuning Measurements. O Jerome fez uma apresentação dele no WTF também. Eu trouxe aqui como referência. Aqui, uma das ideias interessantes para a gente fazer link até com o WB, é que a gente passa a ter canais mais largos em Wi-Fi 6 e potencialmente Wi-Fi 7, começa a falar de canais de 320 MHz, e quando você pega uma tecnologia UWB, né, Ultra Wideband, onde a tecnologia ela é considerada UWB se ela usa 500 MHz de largura de canal, a própria característica de você ter canais mais largos, os chips, né, a capacidade dos equipamentos ou dos rádios que trabalham com canais mais largos é de fazer um sampling melhor, e com isso a gente conseguir precisar, né, via diferença de tempo lá, time of arrival, time of difference of arrival, melhor em tecnologias wideband, tá? Então, se o Wi-Fi está se tornando mais wideband, mais wideband, né, ou seja, canais mais largos, a gente provavelmente vai ter capacidade de fazer um sistema baseado em timing mais acurado, clocks melhores também, né, a gente tem diferentes tecnologias baseado em tempo, né, time of difference of arrival, nem exige um clocking tão acurado assim, mas a gente também está melhorando nisso, tá? A ideia é que o protocolo o standard fique pronto em meados de 2021, então a gente vê isso para os próximos anos, tá? Bom, a parte de BLE agora, se a gente passar um pouquinho para BLE a gente está falando do Bluetooth Low Energy, tá? Ou seja, específico. Ele usa canais mais estreitos, 2 MHz, ele usa frequency hopping e trabalha em 2.4, tá? A gente pode fazer diversos casos de uso com BLE. O primeiro deles foi Proximity Messaging, ou seja, baseado no device mesmo, o tagzinho que está lá, ele só está divulgando um UUID ou um ID para o telefone reagir, né? O telefone que tem suporte a Bluetooth. Agora a gente começa a falar em usar BLE também para RTLS, ou seja, uma infraestrutura ou de gateways ou de access points, escutando dispositivos BLE ou tags BLE e fazendo o mesmo processo de lateração ou triangulação, tá? Interessante é que o BLE, ele tem vários canais, mas para advertisement, que é o que normalmente a gente usa para esse tipo de aplicação, que é de localização, são esses canais aqui são essas portadoras que estão mais escuras aqui, e elas estão estrategicamente posicionadas antes do canal 1 do Wi-Fi, entre o canal 1 e o 6, e mais para o final da banda, lá depois do canal 11, tá? Lógico, tem outros canais aí que é para transmissão de dados, mas para advertisement, que é o que a gente usa para RTLS, basicamente eles não têm um overlap, tá? Dá uma aceleradinha aqui. Então, se a gente for pegar a parte de BLE, para ele funcionar para Proximity Messaging, por exemplo, tem dois grandes padrões, iBeacon e Edstone, iBeacon da Apple, Edstone e Google, tá? Onde basicamente ele vai mandar lá um ID, como eu comentei, e a aplicação que está rodando no telefone que vai interpretar aquilo.
Esse beacon, ele pode ser um elemento lá, uma caixinha baratinha que custa $10 e ela é movida a bateria, ou ela pode estar integrada no Access Point, por exemplo. Então, eu posso usar um Access Point hoje, muitos Access Points de mercado hoje em dia já vêm com rádio BLE, nesse caso só como transmissor, e mesmo caso de uso, a inteligência está toda no telefone. A outra forma, como eu falei para vocês, é fazer a lateração do RSSI de BLE, tá? E aí, basicamente, você pode ter isso integrado também nos Access Points, fazendo RX, né, escutando tudo que ele percebe ali de BLE, ou eu posso colocar caixinhas, como se fossem pequenos Raspberry Pis ali, que são gateways, escutando também esses BLEs, tá? O que a gente notou, vem fazendo até o presente momento? O design, hoje em dia, ele pode ser feito, inclusive, com ferramentas como Ekahau, tá? Inclusive, a Ekahau recomenda o nível de sinal de menos 75 dBm e 3 access points, né, ou 3 gateways escutando aquele device com line of sight. Tá? Então, muito similar ao design de Wi-Fi, sobre todo o conceito de AP no perímetro, APs dentro do o cliente dentro de um polígono feito pelos APs, segue válido. Tá bom? Claro, depende muito do tag. Um tagzinho desse, por exemplo, ele pode ser configurado com uma potência mais alta, com uma potência mais baixa. Então, tudo isso vai influenciar no design final. Mas como um primeiro ballpark, você poderia considerar um design bastante similar ao design de Wi-Fi Location. E aí, basicamente, o que a gente faz é o dispositivo, nesse caso, um tag, né, que é muito similar a um beacon, mas ele tem uma outra função. Nesse caso, por exemplo, um asset tracking, ele tem pouca ou nenhuma inteligência, ele manda essa informação para frente, o Access Point escuta, manda para o Location Engine, e vai fazer a triangulação como a gente faz com as outras tecnologias, por exemplo, com Wi-Fi, né? Uma das coisas interessantes que a indústria está evoluindo, e não existe ainda um padrão similar ao padrão CCX para telemetria. Então, a telemetria desse tipo de dispositivo pode ser o quê? Pode ser nível de bateria, que seria a telemetria básica. Esse caso aqui, ele tem um botão, eu posso apertar esse botão, eu gostaria de receber essa informação também de uma forma padronizada, ele pode medir temperatura. Então, hoje, o mais próximo que a gente tem, que poderia ser utilizado, e eu não tenho visto isso também padronizado no mercado todo, dentro do padrão Edstone, a gente tem o Edstone TLM, e o Edstone TLM, ele prevê já no frame dele, TLM é de telemetria, tá? O envio de algumas informações. Por exemplo, nível de bateria, temperatura, tá? Então, eu coloquei o link aqui do GitHub para quem quiser consultar. Então, existe dentro do Edstone esse padrão, mas ele não foi pensado necessariamente para telemetria de tags, ele foi pensado para telemetria de beacons, e a indústria ainda também não convergiu para um padrão, para um standard, tá? Bom, coisas interessantes que estão acontecendo com o BLE. O primeiro é que o BLE 5.1 começa a trazer novas capacidades de angle of arrival, por exemplo, ou angle of departure. Então, a gente vai poder começar a ter RSSI associado a novas tecnologias, como a gente tem hoje em Wi-Fi, RSSI com angle of arrival. E toda a questão da telemetria, se vai ter alguma evolução ou não. Bom, do RFID aqui, pessoal, muito rápido também, porque meu tempo está terminando. A gente fez alguns testes. O RFID no Brasil, ele roda em 900 MHz, tá? Nessa faixa específica aí, 902, 907. Se você for olhar RFID no geral, ele tem várias faixas, na verdade, né? Voltando um passo. A gente testou o RFID UHF aqui. Aí sim, nesse caso, ele é 900 MHz. E o interessante do RFID, diferente do meu entendimento inicial, é que você tem hoje RFID arrays, né, uma rede de antena com múltiplos elementos, onde ele é capaz de fazer RTLS. Ou seja, não é só mais aquela questão do RFID que você passa num portal e ali você consegue, enfim, entender que você tem um asset, um dispositivo, uma pessoa, um carro, passando naquele pedágio, ou passando naquela porta, ou entrando numa sala, né? Então, com um array de antenas, né, como se fosse um access point mesmo, ele consegue fazer o cálculo de localização e colocar,
né, marcar um ponto no mapa. Inclusive, a gente viu lá a precisão dele, é uma precisão boa, tá? 1,5 metros na maior parte dos testes. O interessante é que os tags são muito baratos, então o tag pode ser de $1 a $5 no máximo, até menos de $1, depende muito do tipo do tag. Mas a infraestrutura ela é mais cara, tá? Então cada array desse, ele custa mais caro do um access point, ele custa talvez 1,5 ou 2 vezes um access point. E dependendo de onde você vai usar o tag, por exemplo, se for num paciente, que a gente vai colocar, a gente testou lá que são essas pulseiras, tem uma atenuação grande e você acaba tendo 3 a 4 metros de raio, tá? Então vai variar muito aí, talvez você precise de uma densidade maior, dependendo da sua aplicação, mas é possível, principalmente quando você tem milhares e milhares de devices, é uma boa possibilidade, tá? Bom, e para fechar aqui, o UWB, tá? Então a gente testou também o Ultra Wideband. Na verdade, o Ultra Wideband ele opera numa faixa grande aí de 3 a 10 GB, mas a gente acabou operando principalmente alguns canais, 3 principais canais, lá em 6 GB, 7 GB. E a característica para ele ser considerado Ultra Wideband é ter realmente uma banda larga, né, operar num canal muito largo, nesse caso 500 MHz ou maior, e ele opera com um nível de sinal muito baixo, são pulsos muito baixos, com potência muito baixa. Então, ele opera perto de nível de ruído, tá? Então, por exemplo, uma medição que eu estava vendo lá de um dos fabricantes que tem essa solução, ele vai mandar um pulso lá, menos 95 dBm, tá? Então, é um sinal muito, muito baixinho. O que a gente viu de UWB? Ele usa tecnologias baseadas em timing, tá? Então, TDOA ou TWR. Existe um último padrão para ele, que é o 802.15.4z. Até o presente momento, as soluções de UWB têm sido bastante proprietárias, então você tem o vendor A com a solução A, o vendor B com a solução B. Apesar de já existirem chips de mercado abertos, tá? Então tem lá um fabricante, a NXP é um dos fabricantes de chipset. A gente percebeu uma precisão realmente impressionante, nível de precisão, a gente fala de centímetros, e um refresh de posição muito grande, então muitas vezes por segundo, então ele é muito real-time, muito preciso, tá? Só que a especificação do vendor que a gente adquiriu, ele fala em 400 metros quadrados para 4 âncoras, né, uma em cada perímetro ali. Então, se a gente considerar que um access point, num design de location, normalmente ele pega 230 metros quadrados, a estimativa inicial, você vê que você tem que usar 4 âncoras, porque talvez menos de 2 APs já cobriria, né? Então, em teoria, você precisa de uma densidade maior. De novo, a minha experiência com o WB é bastante limitada, é mais próxima mais relacionada aos testes que a gente conseguiu fazer mesmo. Mas as âncoras também têm um preço similar a um access point, tá? Ela não é algo super, super caro, como no passado já tem alguns vendors com preços bons. Os tags são caros, eu diria que o tag ele é tão caro quanto um tag Wi-Fi ou mais caro, tá? Então vai depender muito do caso de uso que você tem. Uma coisa interessante e nova que está surgindo, na verdade em 2019, a Apple lançou o iPhone 11 com o chip U1, que é um chip UWB dentro do dispositivo Apple. Agora, com a linha 12, ela colocou em mais dispositivos, tá? Mas ainda está muito focado em airdrop, né? Troca de informações, usar o UWB para fazer uma comunicação mais direcional ou mais segura, tá? Então, enfim, não está muito claro ainda como é que isso vai evoluir, mas é feito para comunicação dispositivo a dispositivo, não seria algo que hoje em dia está pronto para falar com uma infraestrutura UWB, por exemplo, tá? Samsung entrou nessa também, lançou o Note 20 Ultra com o primeiro Android com o WB, tá? E aí está anunciando como uma das grandes tecnologias wireless daqui para frente, tá? Então, o que a gente notou, como eu falei lá, uma precisão muito boa, mas precisa ter line of sight para os âncoras, tá? Ele não chama de access point, ele chama de âncoras. Então, a gente conseguiu testar na prática 20 centímetros a 65 centímetros nas nossas medidas, e assim, updates muito, muito, muito rápidos, tá? Uma outra coisa é que precisa ter line of sight entre as âncoras também.
Então, aqui, para fechar, pessoal, dentro do meu tempo aqui, que eu acho que terminou, a discussão de qual tecnologia é melhor, a tecnologia melhor pode ser a tecnologia que é mais fácil de implementar, e o design não é tão complexo, pode ser a tecnologia que tem melhor acuracidade, pode ser a tecnologia que tem mais updates mais frequentes. Dependendo do que você quiser fazer, a tecnologia está embarcada já em dispositivos, você não tem o custo do terminal, pode ser uma coisa boa. Tamanho do tag, dependendo da aplicação, ele ser passivo, não ter bateria. E uma das grandes discussões, na verdade, para a gente, que é o Wi-Fi, uma das grandes vantagens para a gente é a parte da gente do Wi-Fi ser uma plataforma multisserviços, né? Então, assim, eu tinha um monte de considerações adicionais aí, tecnologia por tecnologia, mas para ficar dando tempo aqui concluir, eu acho que, assim, para a gente, o Wi-Fi continua evoluindo, eu acho que os access points novos, que vem com um Bluetooth embarcado, ele trouxe uma nova possibilidade para as infraestruturas Wi-Fi, já que os chips os tags de BLE são mais eficientes, são mais baratos. Então, todos aqueles projetos que a gente tinha limitação pelo custo do tag Wi-Fi, a gente passa a abrir uma nova possibilidade com os tags BLE. Tá? Claro, se o cliente quiser ainda uma acuracidade submetro, né, de centímetros, o WB é uma ótima solução, o ultrassom é uma solução que pode ser pensada, tá? E aí a gente tem essas novas possibilidades, com Wi-Fi 6, Wi-Fi 7, 802.11az, de talvez daqui 1 ou 2 anos, a tecnologia Wi-Fi por si só, usando tecnologias como TDOA, ter capacidade de ter uma acuracidade abaixo de 1 metro, né? Para Bluetooth também monitorar a parte de Angle of Arrival, como eu falei, que vem nas versões 5.1 adicionais. E, claro, eu tenho meu bias aqui como alguém que trabalha 20 anos com Wi-Fi, mas eu continuo achando que o Wi-Fi com BLE integrado, principalmente para ambiente de escritórios, né, continua sendo uma excelente solução, ou seja, endereça um número de casos de uso muito grandes, com um investimento incremental, né, se a gente pensar numa empresa que tem que ter cobertura Wi-Fi para outros serviços, para ela adicionar a capacidade de localização, é um investimento incremental bastante razoável. Tá? Então era isso, pessoal, essa era um pouquinho a ideia aí de mostrar a nossa experiência nesse projeto aí, meio de pesquisa, meio de testes que a gente tem feito. Obrigado, Flávio. A gente tem uma pergunta, tem algumas perguntas, na verdade. Deixa eu colocar a primeira aqui, a do Anderson. Ele falou, parabéns pela apresentação. Quais dessas tecnologias você acredita ser a mais promissora para curto e médio prazo? Então, é sempre relacionado ao caso de uso, né? Eu tenho trabalhado muito ultimamente com BLE. Então, eu acho que o BLE ainda é algo que a gente, por já estar embarcado, por estar vindo nas tecnologias Wi-Fi, nos chips Wi-Fi, né, que os fabricantes estão usando de access points, ele já está vindo com um rádio lá que é capaz de ser BLE, Thread, Zigbee. Eu acho que esses rádios são os que trazem mais promissor para curto prazo, tá? Acho que o WB a gente tem que entender aí se realmente ele passa a vir embarcado nos terminais, como no iPhone, no equipamento da Samsung, para um uso mais amplo, que não somente comunicação entre dispositivos, né? E aí monitorar o que está acontecendo com Wi-Fi 6, Wi-Fi 7 e o 11az aí seria mais daqui talvez 1 a 2 anos para ter isso na prática. Então acho que o BLE, na minha visão. Outra coisa aqui, como que você está vendo para a parte de Covid? O pessoal está querendo saber mais andar, o pessoal está querendo saber a localização precisa, o que você está vendo disso? Uma coisa interessante das discussões de Covid é que não tem uma única solução que resolve todos os problemas, né? Uhum. Então, tem as soluções baseadas em terminal a terminal, que usam bastante Bluetooth, mas à medida que ele se distancia um pouco mais, também ele perde a referência do contato entre não contato, né, mas a proximidade das pessoas, por exemplo, no mesmo andar, ou no mesmo prédio. Então, eu tenho visto uma combinação... Alguém me ligando aqui.
tenho visto uma combinação de tecnologias como o melhor. Então, talvez a BLE device-based, né, entre devices, é o mais preciso que a gente consegue hoje, e usando o Wi-Fi para ver as pessoas que entraram no mesmo prédio naquele dia, ou que tiveram no mesmo andar naquele dia, ou que tiveram num raio ali de 10 metros, que seria uma precisão que a gente pode garantir dentro do Wi-Fi, para uma aplicação como essa, que é uma aplicação bem crítica, né? Então, o que eu tenho visto é empresas buscando bastante a solução, e não tem uma única solução que resolve todos os casos, tá? Então, uma combinação mesmo. Legal. Outra coisa, eu vi que tem vários tipos de sensores, você colocou alguns tipos de ultrassom, térmico. Como essas soluções se integram com o Wi-Fi? Tem alguma API ou não se integram? Você tem um dashboard à parte? Como funciona isso? Boa. Essa é uma parte da pesquisa que a gente está fazendo, na verdade, é a fase 2 agora, essa fase das integrações. Então, a gente fez a pesquisa lá, cada solução, na verdade, tem uma API diferente, algumas exportam os dados de uma forma mais estruturada, já num JSON, outros nem tanto. Então, uma das coisas que a gente está fazendo essa pesquisa local é como é que essas tecnologias podem se integrar. Mas a gente tem visto diferentes vendors aí no mercado, fazendo integrações. Então, tem muito access point, por exemplo, que tem um USB. Então, tem algumas empresas que estão plugando lá um USB da tecnologia A, B ou C e usando o local que você tem o AP instalado, o PoE, como uma forma de simplificar o deployment e aproveitar, né? Mas é isso, é uma mix bem grande, Yuri. Inclusive os de ultrassom lá, os de sensores ópticos, lá o LiDAR, por exemplo, que é usado em carro autônomo, ele manda lá pixel a pixel daquela imagem, ele manda via API aquela informação. Então, você pode... O que a gente notou é que esses que basicamente usam sensores ópticos para mapear a distância da onde você está até os obstáculos aí, ele não está pronto, por exemplo, para localização. Você teria que pegar toda essa informação bruta, processar para aí poder ter um mapa de RTLS. Ele não é feito para RTLS, ele é feito para outras aplicações. Legal. Deixa eu ver, tem mais uma aqui. Vejo que essas aplicações que estamos vendo se aplicam muito para ambiente indoor, e para ambientes outdoor o comportamento de precisão seriam parecidos? Os fabricantes de WLAN chegam a se preocupar com essa parte outdoor também? O grande problema do outdoor é sempre a densidade, né? Então, quando você vai fazer um projeto de localização, você precisa ter uma densidade mínima de access points, como eu falei. E aí, quando você vai para o ambiente externo, é difícil ter isso, né? Porque você não tem onde instalar, e aí não faz sentido você começar a colocar muitos postes ou muitos locais de implementação. Então, para o ambiente outdoor, até uma tecnologia que eu não mencionei aqui, que a gente acabou não testando isso, por exemplo, o LoRa é uma tecnologia interessante, ou o próprio LoRa fazendo triangulação, então você pode colocar várias base stations de LoRa, ou você pode colocar um GPS e o LoRa faz essa transmissão, né? Então tem algumas soluções de mercado, por exemplo, de crachá inteligente, onde quando ele está indoor ele fala Bluetooth, quando ele está outdoor ele fala LoRa, mais GPS, justamente para endereçar esse cenário. Então, assim, Wi-Fi, Bluetooth para ambiente externo é um pouco mais difícil, você pode implementar, mas não com precisão. Talvez você vai ter presença, né? Você sabe que o usuário está naquele local, você não sabe exatamente em qual ponto, porque você está analisando mais a presença dele, ele está sendo detectado por um AP, você não vai ter 3 APs dispostos corretamente para ter o XY preciso, né? E falando sobre isso, você vê uma diferença de tags versus celular para usar localização? Eu vi que você comentou que o iPhone tem o Ultra Wideband. Qual que são, por exemplo, para o hospital, eles têm olhado alguma coisa de usar o próprio celular ou não faz sentido para esse tipo de cenário? Na verdade, essa pesquisa que a gente está fazendo aqui, na verdade, começou pensando no ambiente hospitalar, então ela tem um foco em ambiente hospitalar, inclusive. Tem particularidades, como você falou, né? Então, ambiente hospitalar, eu quero localizar um paciente, se eu coloco um bracelete RFID nele, pela própria característica de onde o RFID está aplicado, ele vai ter uma distância menor, né?
Então, assim, para o ambiente hospitalar, paciente, obviamente a busca é sempre sair da dependência do device, porque você não tem como garantir que ele tenha um device para isso, né? Muito se faz hoje, mesmo para médicos, enfermeiros, localização baseada no telefone, porque aí você acaba economizando um pouco, mas quando você quer ter algo um pouco mais sob o controle da empresa, ou até que faça os updates de localização de uma forma mais determinística, aí a opção é sempre ir para um tag mesmo, do que depender de um telefone onde você não controla esses comportamentos, né? Eu acho que essa foi minha lista de perguntas. Tem uma aqui, mas acho que você acabou respondendo, que qual será a tecnologia nos próximos anos que deverá se destacar entre todas essas que temos visto? Ultimamente temos visto algumas apresentações comentando da frequência 60 GHz. Podemos considerar que seria algo factível? Talvez até para substituir em designs futuro que já se conhece hoje usando APs, BLE, etc. Não, tem se falado muito de UWB, né? E a gente precisa olhar esse espaço aí de que os vendors estão fazendo. Eu acho que o Wi-Fi, realmente o 802.11az e canais mais largos podem mudar o jogo para o lado do Wi-Fi. O que a gente testou de 60 GHz é aquela solução, aquele VIR, que ele é justamente em millimeter wave, ele é 60 GHz. Só que a gente não teve... É uma solução bem... É um kit de desenvolvimento, né, uma solução final que a gente colocou para testar. E ele não teve a mesma precisão. Ele tem algumas aplicações, por exemplo, ver se a pessoa está de pé ou ela está deitada. Então, aplicações de segurança de trabalho, aplicações para um quarto, né, um paciente, ver se o paciente caiu no quarto. Então, para esse tipo de aplicação, ela se mostrou interessante. Mas ela não tem a mesma precisão de um LiDAR ou de um VIR, né? Então, acho que a minha experiência com 60 GB é essa. E voltando para um gancho nisso, o Ultra Wideband, ele está usando 5 GHz, 2.4, o que ele usa? Acho que eu não sei se ele vai do 3 até o 10, aí ele tem alguns canais principais, o canal principal é em 5 e 6 GHz, são os canais principais. Então, mais uma coisa vindo aí para nossas frequências, né? E tá regulamentado pela Anatel lá, é o ATO 14400 e alguma coisa, então pode ser utilizado. Legal. Fechamos aqui então de pergunta. Maravilha, obrigado, pessoal.